Nos últimos encontros, eu mostrei para vocês alguns fundamentos bem técnicos sobre malhas e superfícies, como os fundamentos de como as informações que compõem as malhas, vértices, arestas, faces normais, e na última aula, inclusive, a gente avançou para a textura, como é que isso ajuda a criar a aparência das superfícies. Hoje eu quero dar um pulo. De vez em quando eu vou fazer esse vai e volta, porque eu acho que as coisas não precisam ser sempre uma subida de escada. Eu acho que às vezes a gente pode pegar um elevador, ir para o terceiro andar, ter uma visão geral e depois voltar para baixo para poder, digamos assim, negociar com o entendimento sobre as coisas, tá? Eu trouxe para vocês aqui hoje, para a gente discutir, um projeto de Unreal. Esse projeto, ele é um projeto gratuito. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele não vai deixar eu abrir agora, porque eu estou com o Unreal aberto. Mas ele é Fabric alguma coisa, depois eu posso tentar botar o link no Discord, tá? Não faz parte do meu programa que vocês baixem o Unreal e não faz parte que vocês baixem este projeto. Esse projeto é um projeto grande, bem grandinho, assim, ocupa um HD legal e pode ser pesado para alguns programas. Uma das coisas que a gente tem que entender em relação a Game Engine é que a Game Engine é o que, e pelo amor de Deus, é engine e nunca engine. Isso tem que ser ensinado no primeiro semestre. Me dói o ouvido quando eu vejo alguém falar engine. Engine. Então, um motor de jogo, para quem quiser também pode, ele é um sistema que implementa mídias para gerar uma aplicação interativa, certo? Você pode fazer jogo, pode fazer uma série de coisas com isso. E pode fazer um ambiente... Jogo no sentido de alguma coisa que você faz ponto, ganha ou perde. Mas nem tudo que você faz numa Game Engine é um jogo. Pode ser uma coisa de treinamento, pode ser uma aplicação séria, pode ser uma série de coisas, tá? Mas a Game Engine é especializada basicamente em associar conteúdo midiático, 3D ou 2D, a uma ação em que um interator, um usuário, vai, digamos assim, disparar eventos e determinadas coisas vão acontecer com essa mídia, né? No SMD, muitas vezes você aprende a fazer isso com programação, né? Assim, criando todas essas interações via código. Existem game engines onde isso é mais ou menos necessário, tá? A Unreal é talvez uma das mais amigáveis no sentido de que ela é muito mais voltada, digamos assim, pelo menos nessa interface dela principal, ela é mais voltada para o artista, que é o cara que de fato vai implementar os objetos no lugar da cena, do que ao código, que é uma área um pouco mais árida, mas existe. No caso do Unreal, o código é o C++, que é uma linguagem bem pesada, né? E deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, que eles estão me tirando atenção. Tá? Perdi o fio da meada. Sim. Então, o Unreal ele é programável em C++, que é uma linguagem bem robusta de programação, enquanto que, por exemplo, o Unity ele é programável em C#, que é uma linguagem script, parecendo o Java, derivada do C++, mas ele é mais simples. O Unreal hoje não tem linguagem script. Ele tem, na verdade, uma linguagem script visual, né? Que é o que se chama de blueprint. Ou seja, você consegue programar o Unreal por nódulos de programação ligados graficamente, que também facilita muito para quem é mais focado na produção de conteúdo, porque você não tem que aprender a sintaxe dos códigos e tal. E é uma linguagem bem robusta, assim, você faz visualmente as coisas. Agora, essa não é uma disciplina de Game Engine, ela é uma disciplina de preparação de conteúdo para Game Engine, tá? Alguém está falando aqui, levantou, mas eu não vi quem foi, que o Unity tem o Bolt agora, né? Na verdade, isso não é...
são todas essas engines vão e voltam e tem alguma coisa. Eu falo do Unreal porque a engine que, para mim, digamos assim, meu café com meu pão com ovo, digamos assim. Eu trabalho com a Unreal há muito tempo, gosto pra caramba, principalmente dessa abordagem mais centrada na arte, e principalmente porque há muito tempo a Unreal ela tem um perfil de não só game, e ela é aberta para muitas outras aplicações, como visualização de arquitetura, animação, produção e agora muito até para efeito especial em cinema você está utilizando, é possível utilizar a Unreal. O Unity também, mas a Epic tem um pouco um foco nisso. Ele alimenta muito a comunidade com tutorial, com exemplos, então isso me agrada. Agora, isso pode virar. Qual é a game engine que eu prefiro? Isso pode virar completamente uma coisa de torcida do Fortaleza ou do Ceará, né? Mas, na verdade, para o desenvolvedor, é legal você ter noção de todas, porque muitas vezes você não pode optar no projeto qual é a engine que você vai utilizar, e vai o que o cliente ou o que o estúdio ao qual você integrar vai fazer, né? Mas uma coisa que o Unreal promove alguns mal entendidos, e eu vejo muito isso, inclusive no SMD, as pessoas não usam o Unreal porque acham que o Unreal é pesado e por isso ele vai produzir games não otimizados. O que não é verdade. São duas coisas. A Game Engine, a instalação e digamos assim, o editor do Unreal, ele é de fato pesado. Ele tem muitas características gráficas que tornam ele algo que exige um computador diferenciado. Talvez em comparação, por exemplo, com a Unity, que tem uma interface um pouco mais leve. Ela é mais leve. Porém, isso não é o peso do projeto que vai ser gerado. Tanto que eu faço aplicações no Unreal para celular e fica levinha, tá? Mas vamos sair daqui porque a proposta não é fazer propaganda do Unreal. O que eu queria mostrar para vocês é um projeto, que é esse daqui, que é um projeto exemplo. Eu não fiz nada disso que está aqui, tá? Isso foi tudo baixado, é um projeto gratuito. Com frequência, a Epic Game para promover, a Unity também, né? Eles compram alguns projetos e liberam para a comunidade. Eu acho que essa é uma das fontes de estudos mais relevantes para quem se interessa por produção de conteúdo para game engine, para interatividade em tempo real. Tá? Você pegar projetos e analisar, desconstruir projetos para entender como é que os caras fizeram determinadas coisas. Eu faço isso muito, do tipo assim, quando me chamam para fazer um projeto, ou quando me dá vontade de fazer um projeto, eu tento procurar um similar de graça na internet. Se o projeto for financiado, eu até boto no preço e pago e compro no mercado. E fico olhando como é que os caras fizeram. Como é que funciona isso? Como é que esse cenário está feito? Né? Isso é muito relevante, é muito importante. Tá? Então, eu recomendo, baixa Unity, baixa o Unreal e baixa uns projetos gratuitos e analisa. Olha como é que fez. Então, se eu der play aqui tem um gamezinho, certo? É um exemplo, como eu disse, ele não, na verdade, ele é muito mais um cenário do que um game fechado, mas ele permite que eu dê play aqui para vocês darem uma sacada. Aqui rolou uma interatividade, não sei se está aparecendo para vocês. Ele dá aparece a opção, se apertar F, eu vou dirigir o bicho. Acho que F eu saio. F eu saio. Aqui eu piloto um drone. Vocês estão ouvindo o áudio? Tá dando pra ouvir, professor. Assim, baixinho, mas tá dando pra ouvir.
Vê que tem coisas que são animadas, esse braço é animado, outras não. Sair daqui, tá? Bom, então, esse projeto é pesadinho e é complexo, tem muitas instâncias, tá? Mas o legal dele é a gente avaliar como é que ele foi montado, certo? Por exemplo, se vocês olharem aqui, até porque uma fábrica é algo modular, dá para rapidamente a gente sacar a modularidade das coisas. Ó, esse pilar, ó, quando eu pego ele aqui, ó, dá para ver que ele não é inteiro, ele é um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, certo? E se eu olhar aqui do lado, ele aparece qual é o pedaço que eu estou clicando, tá? Então, aqui ele está dizendo SM concreto pilar 1. Se eu pegar o de baixo, ó, SM concreto pilar 1. Este pedaço e esse pedaço é o mesmo objeto. É diferente. Não, inclusive é o mesmo do de baixo também, ó. Esse daqui também é igual. Tá? Esse tubo, ele é separado. Ó. Ele é outro objeto. Aqui também. Não, isso aqui faz parte. E ele rotacionou o pilar, mas é o mesmo pilar. Tem também em cima do pilar essa caixinha, ó, que é outro objeto, tá? Então, isto daqui, o fato dele pegou para fazer um pilar grande, na verdade, uma montagem de pilares base, o nome disso é modularidade, é uma das coisas mais legais que existe em game, porque quando você faz um pilar e você carrega no game, ele processa esse pilar uma vez na placa gráfica e todas as outras vezes são instâncias, fica muito mais leve. Se eu tivesse que cada pilar fosse um objeto diferente, o game fica muito mais pesado. Você tem, na verdade, muito mais coisas, tá? Então, o nome disso é instanciação, tá? Deixa eu ver outro elemento aqui. Aqui é um objeto também. Vamos pegar aqui outras coisas. Ó, essas caixinhas. Ó, caixas. Ver que essas caixas estão blocadas, tá? Quando eu seleciono aqui, ele me mostra aqui do lado qual é o objeto e ele me permite até procurar aqui embaixo nesse painel. A gente está vendo os conteúdos, tá? É onde ficam os assets, como a gente chama, ou os objetos que foram criados para o game. No Unreal ele tem aqui uma lentezinha. Tem sim, Francisco. Existe no Blender instância de coleção. Eu posso mostrar para vocês. Essa lentezinha daqui, ó, se eu marcar esse bicho, ele vai procurar nessa área, que é a área do conteúdo, onde está esse objeto. Ó. Então, ó, este objeto que está espalhado, possivelmente, talvez esse... Não, mas é capaz de ter mais dele por aí espalhado. Ele é esse objeto daqui, ó. Então, aqui embaixo, eu estou vendo o objeto isolado. Se eu der 2 cliques, vai aparecer aqui uma interface. Ó. Isto daqui é o objeto que não foi feito no Unreal. Tá? Isso é desenvolvido em algum programa externo, pode ser o Blender, pode ser o Maya, pode ser o 3D Max, pode ser Houdini, pode ser qualquer programa de desenvolvimento, e foi trazido para cá, porque o Unreal é o lugar de implementar isso, não é o lugar de criar isso. Tá? Agora, ele é trazido, geralmente ele é trazido isolado, ele é trazido o objeto, ok? Vou procurar outro objeto aqui, ó. Essa caixa, tá vendo? Então, essa caixa. Veja que tem várias caixas aqui, tá? Ó. E essa caixa, que é uma malha, se a gente olhar aqui, veja que ela tem uma UV. Ó a UV dela. Ela tem até 2 UVs. Depois eu explico para vocês por que 2 UVs, tá? Podia ter mais, mas tem 2. Todo objeto vai ter pelo menos 2 UVs. No Unreal.
E deixa eu ver, o wireframe. O wireframe é ruim de ver porque ele mostra também um globo lá atrás, mas dá para ver que ela é bem simplesinha a malha dela, né? Tá. Lembra que eu falei para vocês sobre, logo na primeira aula, sobre nível de detalhe, LOD para malha? Significa que quando você está perto de uma malha, você está vendo ela no nível mais detalhado. Quando eu me afasto, isto muda. É possível que vocês não estejam visualizando, mas nessa interface onde eu estou visualizando o objeto, aparece aqui ó, LOD 0. O LOD 0 é o maior nível de detalhe. Quando eu começo a me afastar e o objeto começa a ocupar menos área na tela, ele vai mudar de LOD. Ó, aqui ele mudou para LOD 1. A diferença, no LOD 0, essa caixa tem, eu estou lendo aqui porque não está dando para, talvez você leia as estatísticas. No LOD 0, a caixa tem 210 triângulos. No LOD 1, ela já baixa para 137 triângulos. No LOD 2, ela baixa para 74 triângulos. LOD 3 não passou, ela morreu ali, até porque ela é pequenininha, não, 74 é besteira, não precisa mudar muito. Mas veja que a engine, o Unreal, ele está trocando automaticamente o LOD a partir da distância. Na verdade, o cálculo é o percentual de pixel que o objeto ocupa na tela. Se isso for feito bruscamente, e existe um parâmetro aqui para controlar, eu não vou entrar em detalhe, você vê o objeto pipocar na tela. A gente pode mudar esse parâmetro aqui de perto e vocês vão ver. Ó. Aqui eu tenho que o... Beleza, Gabriel. Eu falo sobre distância no Blender. Aqui ele está com o LOD 0. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. LOD 1, 2... Tá dando para ver ele passando os LODs, ele não muda o material, mas ele muda, o shape muda. Tá dando para ver, professor. Tá? Uma das coisas legais do Unreal é que ele faz o processamento, ele tem uma opção em que você bota só a malha completa e ele calcula os LODs de uma forma eficiente. Você não precisa se preocupar em modelar os LODs, o que é legal. Aqui nesse conjunto também, ó. Aqui já tem mais triângulo. No triângulo completo, ele tem 1786, LOD 0. Ó, no LOD 1, ele passou de 1.700 para 800, diminuiu pela metade o número de triângulos. No LOD 2 para 512. No LOD 3 para 142. Está com menos do que uma caixa no LOD 1. E se a gente fizer aqui para a gente visualizar, vocês vão ver o LOD... Cadê o LOD, meu filho? Aqui. Ó. Ó como ele é no LOD 6. Destruído. Por quê? Porque ele vai estar tão longe que você não vai ver isso acontecer. Ele está lá, ele está no tamanho de um pixelzinho se aparecer no game, né? Mas isso é uma otimização, tá? E a mudança ela é feita para não ser perceptível. Pessoal, essas mudanças que acontecem dentro da Unreal, precisa ser feito algo antes de ser carregado para que aconteça aí? Ou ele faz isso automático? No caso do Unreal, ele faz isso automático. Outras engines pode não fazer e você ter que cadastrar, você tem que criar também as versões mais reduzidas, tá? Depende da Game Engine, beleza? Se você não fizer isso, o jogo vai rodar, mas ele vai ficar um pouco mais pesado. Então é legal ter tanto o objeto mais complexo já ser otimizado, quanto os objetos... Mas assim, de novo, isso aqui é para ser panorâmico. Eu só estou demonstrando, inclusive, algumas coisas que eu fiz. Vou mostrar para vocês agora em relação à textura. Veja, este objeto... Vou pegar o mais simples de novo, vou pegar uma caixa, tá? Essa caixa, ela tem aqui do lado um material aplicado nela. Se eu olhar o material, este material ele é composto de texturas, tá? Aqui é o material aplicado numa esfera, tá? Dá para ver, ó, a diferença de... Ó,
um pouco mais brilhoso, fosco, você tem as texturas e tal. Dá para ver o quanto o normal map está impactando no relevo. Ó, isso aqui é o normal map. E ele tem aqui as texturas, tá? BC é a cor base, tá? Que corresponderia a não iluminado, seria isso aqui, tá? Essa é a cor base. Se eu der 2 cliques, ele me mostra a interface da cor base. Esta textura daqui é o que a gente chama de um atlas. Atlas é um bitmap, é uma textura que serve, na verdade, para várias caixas ou para vários objetos. Então, se eu acionar aqui, possivelmente, ó, caixa de papelão, por isso que se eu mostrar a UV dela, veja que a UV não está ocupando toda a área, porque ela só está pegando aqui as áreas dessa textura que constroem essa caixa. E qual é a vantagem disso? É que você não precisa de uma textura para cada caixa. Uma textura vai resolver várias caixas. E essa é uma textura grande, é uma textura 4K, está escrito aqui, tá? 4096 por 4096. Beleza? E a UV está pegando os trechinhos. Ou seja, isto daqui é um atlas, que é o nome disso. Várias caixas se remetem a essa textura e a UV pega pedaços dela, tá? Outra coisa também lembra que eu falei para vocês que os objetos, as malhas, têm nível de detalhe, LOD, e as texturas têm MIP-MAP, tá? MIP-MAP é a divisão da textura. Então, quando eu estou olhando aqui, deixa eu ver, ó, 100%. Isso daqui é a resolução da textura maior possível, que seria 4K, tá? Mas essa textura tem MIP-MAPs, ó. Ó. Isso aqui eu não estou dando zoom, eu estou pedindo para ele mostrar nível 0 é 4096 por 4096. Nível 1 já é 2048 por 2048. Nível 2, 1024 por 1024. 3, 512 por 512. Se eu der zoom aqui, ó, só comparar para vocês. Vocês estão vendo que no nível total é possível ler checklist aqui. Mas no MIP-MAP, sei lá, 3, já não dá para ler checklist. Ó. Sacaram? Porque aqui já está, na verdade, é o nível 4. Aqui o nível 3 seria um pouquinho melhor. Ó. Mas também é ruim de ler. Porque ele já está 512 por 512. E ele vai... Vou botar 100% aqui. Ó. Ele vai até virar até o nível 12. No nível 12, ele é um pixel. No nível 11, ele é 2 pixels por 2 pixels, 4 pixels por 4 pixels. Certo? Isto daqui é feito automaticamente pelo Unreal quando você importa. Você não importa os MIP Maps. Você importa a textura 4K. Certo? E ele faz o processamento. Ou seja, a Game Engine, para a qual você preparou o asset, ela vai impor a esse asset otimização. Tanto é assim que, na verdade, quando ela importa, ela transforma. Certo? Então, por exemplo, digamos que eu exportei essa textura como JPEG. Não sei quem exportou, em que formato exportou, certo? Quando o Unreal importa essa textura, ele não é mais JPEG, ele transformou e ele aplicou, desculpem, uma compressão nova, que está chamada aqui como DXT1. É um tipo de compressão inventada pela Microsoft no pacote DirectX. E ele aplicou aqui, isso aqui, na verdade, internamente não é mais JPEG, tá? Isso é outra coisa, beleza? Então ele é DXT1. Também é algo que vocês não precisam entender muito, mas vamos lá. Tá. Então, a gente tem aqui uma série de elementos, isso daqui é uma captura de reflexo, vou explicar isso depois. E a gente tem uma série de coisinhas no chão, vocês estão percebendo isso daqui? Sim, professor. O que vocês acham que é isso?
Decalque? Aquele decalque? É um decal, certo? Chama decal. É o decalque em português ou no Unreal se chama decal. O que é um decal? O decal é o seguinte, veja, o objeto aqui, ó, esse piso, ele na verdade ele está repetido aqui, mas ele é só um quadradinho, tá? Ó, ele é isso aqui, tá? Veja que ele é limpo. Se você repetir isso o tempo todo, isso vai ficar monótono. O que é que os caras fazem? Opa, apareceu? Não apareceu para vocês, não? Não, apareceu. Vou botar ele aqui. Todos esses pisos aqui é igual, tá vendo? O que é que os caras fazem? Eles aplicam um decal para quebrar. Ó, por exemplo, aqui é um decal de sujeira. Ó. Vocês estão vendo a sujeira se mexendo? É tipo um objeto sobre o outro, assim, professor. Na verdade, é uma textura em forma de um objeto, que na verdade é um projetor. Imagine como se isso aqui fosse um retroprojetor em cima da textura, projetando uma textura. Ou isso daqui, ó. Isso é o carimbo no chão, mas na verdade é um decal. Você pode mudar ele de posição. Ele não faz parte da textura do piso, tá? Ou mesmo, galera, ó, esse desenho aqui, ó. Ó. Agora, olha que massa. Ele respeita a geometria e as normais, ó. Então, ó, aqui tem uma valazinha. Ele entra na vala. Sacou? 3. Opa. Algum decal. Esse decal está em algum lugar. Não sei onde é que está o 3. Ou talvez. Será que ele não é decal? Não sei. Aqui é tipo uma poça, uma mancha também, ó. Ou seja, com isso, eu não preciso que essa mancha esteja na textura do piso. Eu posso fazer a base. Isso é uma lógica de otimização. Aqui já é um objeto, tá? Aqui já, inclusive, está agrupado. É um grupo. Dúvidas até aqui? É uma apresentação, tá? Não é para. É só para mostrar para vocês. Ó. Professor, esses bloquinhos mais claros que o senhor está pegando aí, é só a referência para onde o senhor vai pegar para movimentar, para mexer? Ou ele faz parte da cena final? Ele faz parte da cena, mas ele é colocado, ele é um objeto que ele simplesmente existe para projetar a textura. Ele é um objeto invisível, ele não é um objeto, na verdade. É só uma função para espalhar essa tinta aqui no chão, por exemplo. Tá? É uma estratégia de introduzir irregularidade, porque essa é uma lógica interessante de produção de game. Veja, a otimização exige modularidade, exige repetição, certo? Exige instanciamento, ou seja, a repetição do mesmo objeto várias vezes. Só que isso produz o quê? Isso produz excesso de padrão ou monotonia, porque é tudo igual. Aí você tem esse truque, que não é exclusivo do Unreal, é típico de Game Engine, e a gente pode fazer no Blender também. Eu vou mostrar para vocês como fazer no Blender. Onde você pode, em cima de algo muito repetitivo e padronizado, colocar caos a partir da projeção de sujeira, de mancha, né? Ó, aqui é quem? Aqui é sujeira também, tá vendo? Aqui já não, parece que não. Aqui é. Deixa eu ver aqui. Ó, nas paredes também, ó. Ó, aqui é como se fosse como é que a gente chama isso? A infiltração, né? Ó, mancha de água. Então, eu tenho aqui uma luta entre padrão repetido, certo? E sujeira. Só que são estratégias diferentes. Então, dá para entender que eu tenho que produzir os assets de uma forma neutra, porque quanto mais, se eu colocar o asset com a mancha,
Na hora que eu botar um do lado do outro, a mancha vai junto também, vai ficar na cara que aqui não está repetido. É mais fácil eu fazer um asset ou um objeto neutro e depois sujar ele por cima para quebrar esse padrão. Agora, vamos lá. Eu tenho isso daqui é o meu ambiente montado, beleza? Este projeto ele tem um nível, digamos assim, onde eu tenho os assets montados para exibição. É bem legal. Ó, eu estou aqui no level demonstration, que é a demonstração, e eu vou para o overview, que é o, digamos assim, o panorama dos assets que vem nesse projeto. Eu não vou salvar. Ó. Isso daqui é como se fosse o show, sacou? Olha os pilares todos aqui que estão montando a estrutura. É tipo um title set, só que 3D, né, professor? Exatamente. Exatamente. Ó. É como se fosse um repositório de todos os assets. Né? Exatamente. Então veja, ó, tá vendo isso aqui, esse trilho? É claro que depois você vai pegar aqui, ó, no caso do Unreal, o Alt duplica, tá? Sacou? É brincar de Lego. Qual é a vantagem? É que os meus trilhos vão ter uns 500 desse daqui, mas eu só fiz um. E esse um vai ser recarregado na memória e vai ficar mais ágil, tá? Eu só preciso processar ele uma vez. A textura dele também uma vez e tal. Agora, para não ficar repetitivo demais, eu vou jogar umas manchas por cima para criar aleatoriedade. Essas manchas estão no catálogo também em algum lugar. Aqui, ó a coleção das coisas. Aqui não são as manchas, são os stencils, né? Stencil também. Você vê que ele tem volume, ele tem normal map também, ó. Tem um relevinho, ó, mas ele é uma textura. Ó, tem uma cadeira aqui, ó. Container. O legal é que isso você pode reutilizar em outros games. Você pode montar outras fábricas e utilizar isso livremente no Unreal. Esse projeto ele permite isso, tá? Aquelas coisas mais atrás são para ficar à distância, né? São torres. Eles têm menos detalhes, só para compor o horizonte, tá vendo? Tem umas coisas aqui legais também que são, ó, aqui são tipo painéis. Tem uma textura em loop aqui. Vocês estão vendo travadinho por causa da internet, mas está bem fluido aqui, tá? Bom, e se eu quiser roubar isso para ver no Blender? Veja, eu não tenho direito... quando eu baixo esse negócio, eu concordo, eu não tenho o direito de usar isso no Blender para fazer render e animação no Blender. Mas, para estudo, eu posso fazer, tá? Então, existe uma forma de você fazer isso. Eu tenho que achar o asset aqui embaixo. Ele está aqui, ó, esse asset, beleza? Clicar no botão direito. Tem a opção aqui, Asset Actions, e tem a opção Export. Ele vai me dar o nome em FBX e eu vou exportar. Só que ele não exporta as texturas, o material. O material ele não exportaria de todo modo, mas a textura eu quero. Aí eu vou olhar aqui onde é que estão as texturas dele. Ó, localizei. É essa. Aí eu vou pegar, ó, botão direito, a mesma coisa. Isso aqui é o bitmap, tá? Botão direito, Asset, Export. Bom, eu já fiz isso antes de começar a aula. Eu vou agora no Blender remontar esse asset no Blender para a gente visualizar, ok? Um detalhe.
Quando eu exportei o braço mecânico, ele me perguntou algumas coisas, tá? Apareceu uma caixinha aqui e ele me perguntou em que formato do FBX, eu deixei padrão, eu acho que o Blender vai entender ele, 2013. A malha, se tiver cor de vértice, se tiver, o nível de detalhe, os LOD, ele vai carregar todos os LODs, é interessante. Eu poderia só pegar o top, que é o LOD 0, mas ele vai mandar todos para o Blender, é legal. A malha da colisão, que é outra coisa que eu não falei para vocês, mas é interessante. Morph Targets, depois eu falo. Se tiver animação, não tem animação nesse caso. Então, eu exportei esse conjunto de coisas. Ok? Vamos para o Blender para ver esse bichinho no Blender. Tá. Aqui eu vou importar de volta e eu vou me concentrar não naquela confusão de elementos, milhares de objetos, que é um projeto complexo de game, tá? E eu vou pegar um elementozinho só aqui, que é aquele braço mecânico, tá? Eu vou apagar esse cubinho para não me atrapalhar. E eu vou pegar File, Import, FBX, porque eu sei que está em FBX. Eu salvei em Desktop, Fábrica. Aqui. Industrial Robot. Ele vem, inclusive, com o nome com que ele está. Uma coisa interessante, mas isso é um padrão completamente do Unreal. O Unreal ele não permite que os objetos tenham o mesmo nome, independente da extensão. Então, se você exportar assim, robô, e exportar o robô FBX, é o robô, e exportar robô PNG, é a textura do robô, o Unreal vai dar tilt. Ele não sabe duas coisas robô na mesma pasta. Então, há uma prática com o Unreal, não precisa em outras game engines, de você criar uma sigla inicial dizendo que tipo de objeto é aquele, tá? SM significa malha estática em inglês, static mesh, static mesh. Então, tudo que for objeto que não vai ter animação no movimento, normalmente, para respeitar esse critério do Unreal, a gente exporta com SM underline o nome do objeto. Quando é textura, vocês vão ver que é T underline o nome da textura. É só um padrão, mas não é obrigatório para todas as coisas. Ó, vou importar. Importei. Veja que ele veio aqui uma confusão de coisas, ó. Não está aparecendo aquele robô. Por que isso? Porque eu estou vendo aqui tudo que ele importou. Ó. Primeiro, eu estou vendo aqui, ó, vou trazer do lado G, Y, 5. Isto daqui, gente, deixa eu botar aqui numa visualização mais clara. Isto daqui, com o nome de UCX, é a colisão, é a malha de colisão do objeto. Significa isso, a galera que entende aí. Acho que é quando o player bater, né? Isso. No caso, ele vai respeitar esse polígono aí, né? Exatamente. Por quê? A Game Engine tem que identificar colisão. Colisão acontece quando o player bate ou quando você dá um tiro e você vê que a bala bateu em alguma coisa e tal. Então, em vez de você utilizar como referência a malha complexa para você calcular colisão em milhares de polígonos, você usa uma malha ultra simplificada que só dá o shape do objeto e isso é colisão. Você pode modelar isso no Blender e mandar, ou no caso do Unreal, ele tem como criar automaticamente, depende de como você queira, tá? Isso não é um low poly, isso é a caixa de colisão invisível que o game utiliza para calcular quando você esbarra numa coisa, tá? A depender do objeto, pode ser simplesmente um box ou um cilindro, tá? Boa noite, pessoas. Perdeu tudo, Lucas. Perdeu tudo. Então, ó, beleza. Então, essa aqui é a caixa de colisão. Agora aqui está uma confusão. Por quê? Por causa dos ele está aqui. Ó, você tem o LOD 1, 2 e 3. Vou separar aqui. O LOD 1. O LOD. Não, o LOD 0 é o mais detalhado.
Ele tem 3 LODs, ó. Esse daqui é o mais cheio, tá vendo? É o objeto inteiro. Vejam como ele está todo triangularizado. Só isso equivale daquela aula passada sobre botou aquele low, né? E o high. Seria equivalente a isso? Mais ou menos. Mas, na verdade, isso aqui já seria, digamos assim, o low de exportação, tá? Isso aqui é tipo um low. Mas aqui dentro já é mais low ainda. Essa malha não é para você ver perto, é para ver quando você está longe, tá? E esta daqui é mais low ainda para você ver quando você está lá longeão, tá? Esta é uma estratégia de desempenho, tá? Veja, gente, na prática, nós não vamos, neste aula, eu não vou ensinar para vocês a fazer essas variações. Na verdade, a gente vai ver que dá para fazer isso na Game Engine, tá? Automático. A gente vai fazer só a principal, beleza? Mas ele cria internamente lá essas versões, tá? O próprio Unreal, por exemplo, ele cria essas duas versões aqui, dividindo, subdividindo isso aqui, tá? Tá, beleza. Agora, ele está sem material, ok? Só que eu exportei as texturas. Uma coisa legal, os materiais no Unreal e no Blender também, na verdade, na maioria dos softwares atuais, eles respeitam o que a gente chama de um workflow PBR. Eu vou detalhar isso para vocês, mas um efeito prático disso é que a configuração do material não são números, não são valores e parâmetros. Ele está todo definido por bitmaps, por textura. Isso facilita muito a troca de materiais entre programas, porque apesar de não ser compatível o entendimento direto de um material entre um programa, como você pode recolocar as texturas no lugar, você reproduz de novo o objeto. Vou tentar ser claro aqui, tá? Quer dizer, fica confuso um pouco. No Blender existe uma aba de shading. Eu posso ativar o material por essa interface daqui, mas eu posso também, na abinha shading, eu tenho uma interface visual aqui para colocação do material, tá? Por enquanto, este material aqui, o Principal BSDF, ele vem com a interpretação das informações que estavam no FBX. Via de regra, é tudo errado. Porque o FBX ele é um formato antigo, não é PBR, tá? Normalmente, o que eu faço quando eu importo um FBX, em vez de ficar tentando corrigir aqui, eu apago isso daqui e boto um novo. Adicionar a mesma shader, que era um Principal BSDF. Pronto, esse está zerado, tá? Mas justamente por estar zerado, eu vou poder trazer as texturas. Eu vou trazer aqui de fora, porque vai ficar mais rápido. Eu vou arrastar da minha timeline, do meu desktop, tá? Então, vamos lá, fábrica. Lembrando, para que eu entrei num projeto do Unreal e exportei esses assets, tá? Então, vamos começar aqui com a textura. Você está arrastando a imagem que o senhor baixou, né? Exatamente. A primeira, ela está no formato TGA, no formato chama Targa. O nome dela é T Industrial Robot 01 _ BC, de Basic Color. Então, vocês estão vendo aqui que ela é BC, ela é um TGA de formato. Possivelmente, o Unreal exportou para mim o que alguém carregou para ele originalmente. Alguém fez em TGA, e então ele mantém o original e a versão que ele recomprimiu. Por isso, inclusive, que os projetos vão ficando grandes, porque ele tem o original e tem a recompressão, tá? O que ele vai utilizar, de fato, no game final, é a otimização que ele fez. O original fica só no projeto. Mas ele mantém por referência. Então, o que eu preciso aqui é ligar cor a Base Color. BC de Base Color com Base Color. Ó.
A UV, que veio com o FBX, já fez um mapeamento bonitinho. Certo? Nesse caso, já nem precisa botar lá no aquele mapeamento de textura. Não, porque já veio com objeto. Entendi. Já veio com objeto, tá? Estou vendo aqui o que o Ricardo... Não entendi o meio da coisa, mas tudo bem. Tá, agora eu vou pegar uma outra textura que veio. Essa textura, ela está numa lógica do Unreal. Ela é uma textura chamada ORM. Vamos lá. Estão vendo aqui ORM. Alguém sabe o que significa, o que pode significar ORM? Exatamente, René. Occlusion. Então, ele carregou numa única textura RGB. Isso é uma prática comum em game. Em vez de você fazer 3 texturas que são originalmente P e B, ele mistura essas 3 P e B como uma RGB, sendo que cada canal ele tem um mapa diferente que serve para uma coisa diferente aqui. Veja que no Blender, essas bolinhas coloridas, elas indicam que tipo de informação ele está esperando. Uma bolinha amarela significa um material RGB. Uma bolinha cinza significa um material preto e branco, tá? Bom, essa ORM ela é amarela. Eu tenho que decompor ela. No Unreal é mais fácil, porque ele tem aqui o slot do material, ele já sai o RGB para eu arrastar. No Blender, para respeitar isso que foi feito para o Unreal, eu tenho que adicionar um conversor de separação RGB. Olha a exclamação. Aí o que está acontecendo? A textura chegou a RGB e eu vou separar os canais RGB. Massa? E vou ligar ORM, Ambient Occlusion, não tem onde eu ligar diretamente, tá? Mas tem para eu mostrar para vocês o que é o Ambient Occlusion. Ó. O Ambient Occlusion são as sombras das partes das reentrâncias do objeto, tá? Então ele é um sombreado, ele apoia. Veja que o objeto normal não há sombreamento nessa parte interna. O Basic Color é só cor, tá? Bom, no Blender, se eu quiser utilizar isso, eu vou ter que misturar, isso é um truque, com a cor. Qual foi o botão para quê, Ricardo? Não, o senhor apertou o botão aí, já criou um nó lá na China para mostrar o Ambient Occlusion. O negócio do capturar não vai dar. Aqui eu estou utilizando um addon que se chama Node Wrangler. Depois eu vou falar isso com calma para vocês. Por enquanto, e esse addon, para trabalhar com nós, ele me facilita algumas coisas. Se eu der Shift Ctrl e clicar, ele cria altamente um link aqui que me visualiza essa textura. Mas chegamos lá. Bom, eu vou esquecer o Occlusion, porque o Blender não tem esse slot aqui, mas vou utilizar o Roughness. O Roughness controla o brilho, tá? Então, o green, o verde, é o Roughness. Ó. Ele já disse que essa área é brilhante. Professor, deixa eu me aclimatizar aqui. Então, isso aí deve ser um modelo que vocês tiraram do marketing, né? Da Unreal? Isso, exatamente. E aí na vem verdade, o projeto inteiro bonitinha. e eu roubei um assetzinho. Diga, Lu, não entendi. Mas aí essa textura veio da onde? Essa aqui é 3 em 1? Também, eu exportei Também de lá. veio de lá, né? Poxa, boa ideia, né? É algo tão simples quando você pensa, mas eu nunca tinha me tocado. Ela só está embaralhada aqui em 3 porque é a lógica do Unreal. O Unreal gosta disso, porque ele vai carregar uma textura só em vez de 3, né?
Sim. Tá. O brilho aqui está excessivo. E aí tem um motivo para isso. O padrão PBR, a textura Base Color, ela é sRGB. As outras, elas não são sRGB. Vamos falar sobre isso também em detalhes. Mas aceitem, por enquanto, que o color space dessas outras texturas tem que ser non-color. Isso não é cor, isso é informação. Colocando non-color, agora ficou legal. Agora apareceu o detalhe que estava sumido. Ó, veja. O senhor ligou o green aonde, hein? Nessa parte de... Em roughness, que significa rugosidade em inglês. Porque, ó, as letras aqui tá ORM. O de occlusion, R de roughness, ou seja, ORM, RGB. O G é o roughness. E o M vai ser o metallic, eu vou ligar ele daqui a pouco. E eu tive que mudar o padrão. Isso não é cor, não é sRGB, isso é non-color. Na verdade, no padrão do PBR, só o Base Color é cor. Também a gente fala isso depois. Por enquanto, só aceitem que a vida é assim. E o último, que é o Metallic. Vamos ver se tem alguma coisa metálica aqui. Talvez não tenha nada metálico, tá? Porque é tudo pintura. Mas eu vou ligar o B no Metallic. Mas nessa textura eu acho que não tem função nenhuma, tá? Não tem nada, talvez aqui. Mas não parece. O fato do objeto ser de metal não significa que a tinta que cobre o objeto é metálica. Na verdade, ela é não metálica. Mas, de todo modo, deve ser uma textura vazia. Se eu olhar aqui, deve ser. Ah, não, tem um bocado de metal. Ó. Esses arranhõezinhos são metálicos. Deixa eu ver se eu consigo localizar os arranhõezinhos. E algumas coisas aqui. O branco significa metálico, o preto é não metálico, e o meio termo está o meio termo aqui. Legal. Onde estão os arranhões? Ah, aqui, ó. Estão vendo aqui os arranhões? Ou seja, o arranhão na tinta está fazendo aparecer o metálico embaixo. E isto é visível porque eu adicionei a textura metálica. Ó. Aqui também, ó, vários arranhõezinhos. Beleza, eu tenho um problema aqui, ó, de as normais estão estranhas. Está faltando o meu normal map. É a última textura que eu vou ligar. Então, vou trazer aqui, também trazido do Unreal, normal. Duas coisas aqui vão ser importantes. A primeira, eu já disse, normal map, principalmente normal map, ele é não color. Se isso aqui tiver color, se tiver sRGB, dá zebra. Normal map não é cor, normal map é informação. Tudo que é informação é não color. Eu não posso ligar direto, eu vou adicionar vetor normal map para poder ligar. Bom, eu ainda tenho problemas aqui. Está parecendo correto, mas não está correto. Tem uma coisa estranha aqui e aqui. E aí tem uma informação que se liga diretamente à aula passada. Na aula passada, eu mostrei para vocês como se gera normal map. Estão lembrados? Foi com aquele piso lá, né? E vocês lembram que a cor, na verdade, indica a angulação em X, Y, Z armazenada no RGB, tá? Então, esse padrão azul do normal map que a gente vê, ó. Esse é o normal map, né? Esse padrãozinho azul, isso não é cor, isso é só o efeito da gente estar vendo isso misturado. Mas, na verdade, é angulação. Desculpe, angulação em X, em Y e em Z, a partir de intensidade 0 ou 1. Massa.
Qual é o problema aqui? O problema é que o padrão do Unreal e o padrão de normal map do Blender são diferentes, certo? Isso afeta vários programas. E isso é chato, porque faz com que a gente abaixe uma textura da internet e a gente precise bater cabeça, às vezes, para descobrir qual é o padrão. Quais são os dois padrões de normal map que existem? O padrão desenvolvido pelo consórcio OpenGL. OpenGL é uma API para programação gráfica, para desenvolver programação que vai virar imagem, computação gráfica. Chama OpenGL. É um consórcio internacional de várias indústrias. Inclusive, a Microsoft estava na origem do OpenGL. É uma coisa que foi dos anos 90, se eu não me engano. Depois, a Microsoft saiu do OpenGL e, na verdade, não saiu. Ela continuou, mas ela desenvolveu o padrão dela próprio, que é o DirectX. DirectX é uma API para Windows e para Xbox, para também programação gráfica. Beleza? A gente não precisa saber disso, porque a gente não vai programar em DirectX e não vai programar em OpenGL. Mas a gente precisa saber que o Blender utiliza o padrão OpenGL e o Unreal utiliza o padrão DirectX. O momento onde isso vira uma discordância é só no normal map. Por quê? Porque o normal map, o canal do verde, do green, ele é invertido entre esses padrões, certo? O padrão do DirectX é conhecido como "-y". X, Y, Z. O Y, na verdade, é o verde. Significa que no DirectX o canal verde do normal map está invertido. Como é que eu corrijo isso? Eu posso entrar no Photoshop, pegar o canal verde e dar um Ctrl+I, que ele vai inverter o canal, salvar de novo, está resolvido. Ou utilizar, no caso aqui, os nozinhos para fazer isso. Eu já pedi para os caras, os programadores do Blender, mas eles não fizeram isso, não. Podia ser um tiquezinho aqui de inverter o padrão, era mais simples e tal. Mas eu tenho que fazer de duas formas aqui, tá? Ou fazer da forma burocrática, vou mostrar para vocês, tá? Resumo, eu quero inverter o canal verde aqui nessa imagem. Aí eu vou adicionar aqui um separador de RGB. Depois eu vou um montador de RGB, um combine, ó. Separar e combinar, tá? E no meio, color inverte. Eu vou inverter só o verde. Resolveu. Buraquinho, superfície suave. Olha como estava antes. Eu vou anular isso daqui, botar o fator 0. É igual a não inverter. Ó. Esse buraco está para fora. Esse está meio esquisito, tá? E tem uns erros aqui, ó. Tá vendo a superfície não está correta? Vocês estão entendendo o que eu estou chamando a atenção? Sim, professor. E aqui, ó, invertendo, beleza, resolveu o problema. Professor, exatamente o que foi que aconteceu? Eu não entendi bem. Vamos lá. O normal map, ele é simplesmente uma fonte de dados sobre a angulação das normais, tá? Então ele vai detalhar a superfície do objeto para além dos vértices. Ele é um mapa. Ele é um padrão. Ele armazena ângulos para X, Y, Z. Só que você tem dois padrões. E no padrão OpenGL, o que significa o valor de Y está invertido em relação ao DirectX. Um é de 0 para 1, o outro é de 1 para 0. Quando a gente traduz de um programa para o outro, a gente tem que inverter o verde ou o Y, porque são coordenadas, tá? Então, esta textura, nós não precisamos fazer isso semana passada, porque eu criei no Blender. Ah, o Blender é DirectX e a Unreal... Não, ao contrário. O Blender é OpenGL. Ah. E o Unreal é DirectX.
Ah, ok. O Unity é OpenGL. Então, por exemplo, não tem problema nenhum entre o Unity e o Blender. Olha aí. Entre o Unreal você tem isso, mas o Unreal tem um botãozinho lá para inverter. O Blender falta um botãozinho só aqui nesse negócio. Bom, depois de um tempo eu aprendi a fazer isso aqui de uma forma mais simples, que é com um nozinho só. Eu boto um nó de curva, de outras formas. Aciono o canal verde e para o canal verde eu inverto a curva. Dá no mesmo. Legal, obrigado. Truquezinho. Isso só vai acontecer se eu trouxer um normal map de uma fonte DirectX, certo? Só uma pergunta. No caso, como o Blender é OpenGL e a Unreal é DirectX, toda vez que você exportar para lá, vai ter que fazer essa mesma operação inversa lá. Né? Se você fizer o... Não essa, porque Diga, Lucas. Não, termina de responder o João Bosco, aí eu pergunto depois. Não é essa a operação. Vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui no Unreal para mostrar onde é no Unreal, tá? É mais simples lá. Então, aqui está a textura normal map, tá? Essa que eu exportei lá. Sacam aqui, ó, sRGB está desticado. Ó que interessante. Isso não é coisa do Blender, não. Ó. A textura do Base Color, ela é sRGB ticado. A normal map, você tem que desticar. Normalmente ele faz isso automático quando você importa. Porque o normal map não é cor, não é sRGB. Beleza? O Color Space, ele... Na verdade, isso não devia se chamar sRGB. Na verdade, isso é o que chama de gama ou linear. Detalhes. Tá, mas aonde está aquele macetezinho que eu falei, que é um tique só? Aqui. Não sei se vocês conseguem ler. Flip Green Channel. Inverter o canal verde. É só ticar aqui. Ó. Então, se eu importar para o Unreal uma textura OpenGL, desculpe, eu tenho que dar flip. Se eu importar uma textura DirectX, eu não dou flip, tá? Como é que eu percebo? Eu percebo porque a superfície fica estranha. Aí eu digo, você vai logo lá, tem que inverter o normal map. Uma pergunta. Se você inverter agora e exportar? Não, eu acho que não muda não, João. Boa pergunta. Mas não muda não. Agora, vamos lá. Isto que eu fiz de roubar uma coisa do Unreal, eu não deveria ter feito, certo? Então, de fato, eu fiz um gato. Né? Eu estou roubando uma coisa que está preparada para Unreal para usar no Blender. Eu tenho que pagar um preço por isso. O preço é saber que eu tenho que fazer uma tradução, certo? Então, isso não é problema, não. Mas a gente vai chegar lá no módulo sobre texturização. Vocês vão ver que um dos motivos de eu gostar de usar o Substance Painter, que é o programa onde eu faço as texturas, inclusive o Normal Map, é que o Substance Painter ele tem preset de exportação. Ele, na hora da saída, você pode dizer exporte para Unreal, e aí ele vai resolver isso para mim, sem eu nem precisar prestar atenção nisso. Certo? Como ficaria com o ambiente occlusion no Eevee? Tá. Veja, o Eevee, vamos lá. Se eu botar aqui o Eevee, né? Vamos botar aqui uma... Eu vou botar aqui um BG de HDRI, para ficar mais... Ó, vocês estão vendo que essa reentrância, ela não está escurecida, ela está na cor apenas. E isso é uma indicação do padrão PBR. A gente não mistura cor com sombreamento. Tá? Então, aí eu venho... Existe no Eevee a opção Ambient Occlusion. Esta opção ela é dinâmica. Ela faz o Ambient Occlusion por processamento. Ó. Estão vendo aqui? Ó, quando eu ativei,
o ambiente occlusion, ele dá esse sombreamento. O parâmetro é que diz qual é a área que vai ser sombreada. Ó. Essa área daqui, o ambiente occlusion está com 20 centímetros, não está pegando. Se eu botar aqui 2 metros, ó, escureceu. Isso não foi por textura, tá? Isso foi por cálculo da placa de vídeo. Ó, sem ambiente occlusion, com ambiente occlusion, certo? Só que isso não é perfeitinho e às vezes dá uns bugzinhos da forma como ele calcula. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Essa zona, quando o cabo for passar pela frente, vai dar uma bugada. Ó. Bom, eu posso deixar o ambiente occlusion pequenininho e utilizar o mapa para fazer um truque de escurecimento. Que é fazer o seguinte. Opa, apertei errado aqui o negócio. Isso é um pouquinho avançado, tá? Mas vamos olhar essa área daqui. O ambiente occlusion, ele é o canal vermelho aqui. Eu posso utilizar um mix RGB como multiplicar e jogar o ambiente occlusion para multiplicar o base color. Ó. Então, este ambiente occlusion aqui é uma textura, tá? Só dá para repetir, só por que a gente não pode usar ele direto, o occlusion? Porque eu não tenho slot nenhum ambiente occlusion no principal do Blender. Da cor, certo. Tá? Professor, e qual a diferença de você usar dessa forma que você mostrou, né? Pegando a textura do objeto e direto no Eevee, no Blender? Essa é uma briga antiga da galera em relação ao Eevee. O Eevee deveria ter o slot do ambiente occlusion. O ambiente occlusion ele é útil para game. Ele não é tão útil para os cycles, por exemplo. Então, quando ele migrou para o Eevee, muita textura tem ambiente occlusion e a gente não tem. Deixa eu não entrar nesse papo hoje. Vamos só aceitar que existe ambiente occlusion, mas para a gente não pegar informação demais, a gente vai chegar nisso, beleza? De boa, de boa. Porque tem babado aí na história. Mas, normalmente, quando a gente produz um asset, pelo menos a gente vai produzir a textura do base color, que é a cor base do objeto. A gente vai produzir a textura da metalicidade, que indica se o objeto ou aquela área é metálica ou não metálica. A gente vai produzir a textura do roughness, que indica se a superfície é lisa ou rugosa. Isso tem efeito sobre o brilho, certo? E a gente vai produzir o normal map, que vai dar o relevo da superfície. Então, essas texturas, ela é a base. Idealmente, também a gente vai fazer o ambiente occlusion, que vai ajudar a reentrância. Mas para introduzir aqui, por quê, Rodrigo? Na aula passada, eu dei o bake do objeto high poly para o objeto low poly, certo? Sim, sim. E extrair com isso a normal. Imagine que o objeto high poly ele tem reentrâncias que o objeto low poly não tem. Concorda comigo? Sim, justo. Ou seja, o ambiente occlusion do high poly ele tem mais informação de escurecimento do que tem o ambiente occlusion gerado automaticamente do Eevee. Porque o Eevee vai gerar um ambiente occlusion do low poly. Mas o legal é eu criar uma textura que é um ambiente occlusion do high poly. Exemplo disso, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aqui essas marquinhas dos pregos? Sim, sim. Isso tá no occlusion da textura. E o Eevee não é capaz de pegar isso, porque não existe essa reentrância na superfície do low poly.
Então, não adianta o low poly do o ambient occlusion do Eevee, tá? Então, o ambient occlusion com textura, ele recupera para mim o sombreado de áreas que não existiam no low poly. Só existe no high poly. Ah, entendi. Inclusive dá para usar também, né, num low poly, num objeto low poly, acredito eu. Exatamente. Tá, mas eu não quero entrar em detalhes, já estou entrando. Essa volta toda, o que eu gostaria de chamar a atenção é que o normal map tem 2 parâmetros, 2 padrões, o OpenGL e o DirectX. A maioria dos programas é OpenGL. Alguns são DirectX, tá? O Unreal é DirectX. Blender, Unity, eu acho que possivelmente o Godot também é OpenGL, tá? Agora, quem perguntou foi o Rodrigo ou foi o Lucas que perguntou sobre o OpenCL? Foi o Lucas, professor. Foi eu. Vamos lá. Todo mundo está ligado aqui o que é uma API? É aquela coisa que você ouve falar, você tem uma ideia, mas nunca ouviu uma informação formal. O API é um conjunto de instruções para uma linguagem de programação, tá? Então, por exemplo, você está programando em C++. O C++ básico, ele tem um conjunto de comandos. Mas, para determinadas funcionalidades, você tem que pegar comandos específicos daquilo. Então, por exemplo, o C++, ele em si não tem comandos para computação gráfica. Você precisa de uma API que ativa no C++ comandos de computação gráfica, certo? Então, o API é, digamos, um módulo de C++ que ensina para o C++ básico comandos novos. Uma API é sempre isso, são comandos Uma novos para uma biblioteca. determinada função. É uma biblioteca, pronto. Eu e o Lucas pensamos a mesma coisa. É uma biblioteca, tá? Então, tem que achar o que é uma API aí. Não sei que porra é a API. Bom, a sigla, né? O acrônimo. Mas então, o OpenGL é uma biblioteca que ensina o C++, ou a linguagem que você estiver utilizando, a se relacionar com a placa gráfica, a mandar comandos para a placa gráfica. Do tipo, comandos mais bestas, do tipo, meu amigo, no vértice tal, tal e tal, faça uma face. Quem faz isso é uma API gráfica, tá? OpenGL é uma API gráfica, a DirectX é uma outra API gráfica. Em geral, as duas fazem a mesma coisa e têm comandos muito parecidos, tá? Só que, internamente, elas vão fazendo coisas um pouquinho diferentes. Mas um é código aberto e a outra é fechado, né? Não, os dois são abertos. É de interesse da Microsoft abrir o DirectX. Mas, assim, a Microsoft, há um tempo atrás, teve interesse de criar sua API própria. Inclusive, de alguma forma, o Xbox ele é uma estratégia de consolidar o DirectX. Porque para desenvolver para Xbox, você tem que fazer em DirectX, certo? Sim. Para fazer para o Windows, você pode fazer em OpenGL ou DirectX, porque sua placa gráfica tem drive OpenGL. Só que no Windows, o Windows está mais otimizado para DirectX. Então é vantagem que o game seja gerado em DirectX para Windows, mas pode ser OpenGL também. Da mesma forma que o Blender é programado em OpenGL e roda no Windows, tá? Existe uma nova... A questão hoje é que o OpenGL caducou no tempo. Ele está sendo substituído aos poucos por uma coisa chamada Vulkan. O Vulkan que é baseado no Mantle da AMD. Mais ou menos. Essas coisas aí tem várias pesquisas. Não, tudo bem, então, tudo bem. O Okay, Vulkan ele está previsto para ser o substituto do OpenGL. O Blender, inclusive, está sendo migrado para Vulkan. Nos próximos versões do ano que vem deve ir para Vulkan, tá? Isso não afeta a gente na vida. É só para o Eevee, principalmente, ter algumas funções mais atuais. O DirectX está mais avançado do que o OpenGL hoje, mas para o básico não faz diferença. Por exemplo, a Apple ela é subsidiária do OpenGL. Então, geralmente, as coisas para a Apple eram feitas em OpenGL. Hoje, não mais. A Apple desenvolveu a API gráfica dela, que se chama Metal. Então, quando você programa para iOS ou para Mac, você está programando em Metal. Na verdade, você está programando em C++ com bibliotecas Metal. Beleza? Entendi. Quando você está programando para gráfico para Windows, você programa em C++ com bibliotecas DirectX ou OpenGL. Ou seja, uma velha briga de fabricante. Tá. Bom, beleza.
Então, a OpenGL, DirectX e Metal são APIs para você dialogar com a placa gráfica para produzir gráficos, certo? Certo. Para produzir imagem diretamente. Ou seja, você está produzindo exibição. Tá. Agora, há muito tempo, as placas gráficas ficaram muito poderosas, tão poderosas que na maior parte do tempo ela está ociosa. Então, se você está rodando o seu computador normal, a sua placa gráfica, que tem potência para rodar um game, ela está fazendo nada. Certo? Certo. E para alguns processos ela é mais poderosa do que seu processador central. Então, foi criado há algum tempo atrás uma série de iniciativas para você ter bibliotecas que permitam utilizar a placa gráfica para processamento de dados, não para gerar imagem diretamente na tela, certo? Uhum. Estas APIs são o OpenCL. OpenCL, então, é uma biblioteca para você fazer cálculos matemáticos utilizando o processador da placa de vídeo, da GPU, certo? Ah, então é por causa do OpenCL que a gente tem crise de GPU porque tem minerador demais. Também pode estar em Open. Ou seja, você não está produzindo Foi imagem, aí, você foi não está culpa gerando deles. vídeo. Você está Desgraçado. produzindo cálculo matemático e devolvendo informação, cálculo. Você está processando cálculo matemático, tá? A API mais bem consolidada hoje é exclusiva da NVIDIA, chama CUDA. O CUDA é a API da NVIDIA para você programar as placas da NVIDIA para fazer cálculo matemático e não para produzir imagem. Ah, é porque no Ou pelo contexto em menos que não para produzir aparece, imagem em tempo real, né? em contexto em que aparece CUDA e OpenCL é justamente na parte somente de renda. Aí eu ficava na dúvida, onde é que um saía de ação para entrar o outro? Você não usa praticamente OpenCL e CUDA para game. Por quê? Porque isso não ajuda o cálculo em tempo real, não ajuda a produzir imagem que você vê direto na tela. Isso é para render offline, ou seja, para produzir imagens que vão ser produzidas não vários frames por minuto, mas imagens hiper detalhadas. Ou seja, você está utilizando todos os processadores da sua placa gráfica para produzir cálculos e para produzir render, só que não render em tempo real. Então, por exemplo, os cycles, eu posso utilizar isso. Vou mostrar para vocês aqui. Aproveito que isso é uma informação média de relevante, tá? Então, vamos dizer que eu peguei aqui, ó, e botei. Neste momento, eu estou renderizando essa imagem na minha GPU e não estou utilizando nem CUDA nem OpenCL. Eu estou usando OpenGL, tá? Quem está gerando isso aqui é OpenGL, porque é Eevee. E o Eevee é OpenGL, ok? Se eu mudar a render engine para Cycles, eu agora estou gerando essa imagem não mais em tempo real, tem um atrasozinho aqui, tá? E o Cycles está utilizando a minha GPU para gerar. Se eu tirar e aí se eu olhar no o que ele está usando, como é que ele está conversando com a minha placa gráfica? Edit, preferências, System, ele está usando CUDA. Com a minha RTX, certo? Eu poderia usar Optix. Vamos ver se ele não vai travar aqui. O Optix eu tinha que reinstalar aqui, ele estava dando uns erros. Se ele travar, eu não vou botar para o Optix. Optix é mais rápido. O Optix é o CUDA das RTX, tá? Eu não vou mexer nisso agora não para não travar. Ele estava dando umas travadinhas. E ó, tem OpenCL aqui, ó. Mas a minha placa NVIDIA, ele está dizendo que não é compatível com o OpenCL. Pois é, a minha curiosidade é porque eu estava vendo naquele novo Cycles que está saindo, que eles estavam aposentando o OpenCL, né? Ah, que não vai ser, vamos fazer de um jeito diferente, mais novo, uma coisa assim. Aí eu fiquei curioso. Então, ó, vamos lá. Se eu botar aqui, vou botar minha câmera aqui e vou renderizar isso daqui, tá? Só para mostrar para... Se eu der o render aqui, vamos contar o tempo, beleza?
Eu vou contar o tempo aqui. CPU primeiro. Espera aí que ele está renderizando todas as minhas... Tu tem que ajustar o sampling, né? Não, não é isso não. Vamos lá. Cada quadradinho desse é um CPU que eu tenho na placa. Nesse momento, o meu vídeo pode estar travando, porque ele está fazendo cálculo aí, está atrapalhando. Ele demorou 12 segundos, tá? E gerou a imagem Full HD, beleza? 12,48 segundos na CPU. Ok? No meu Ryzen daqui. Vou botar agora na GPU. E vou renderizar em CUDA. Três segundos. Certo? Significa que o CUDA consegue processar cálculos mais rápido do que a minha GPU, porque ele, na verdade, a minha placa de vídeo tem vários processadores paralelos. Né? Uma placa de vídeo tem milhares de processadores, enquanto uma GPU tem 10, 8, 9, sacou? Mas eu me desviei aqui do papo, hein? É só para responder uma pergunta, mas era legal para separar o que é OpenGL, DirectX, do que é CUDA e OpenCL, tá? OpenCL e CUDA ajudam em render offline e ajudam em cálculo matemático, tipo mineração. Vocês estavam certos aí. Porque mineração, você está botando os milhares de processadores da sua placa de vídeo para fazer continha e ele funciona bem. Ele trabalha em paralelo, massivamente ali. Multiprocessamento. Melhor do que... Agora, qual é a diferença? Os processadores da sua placa de vídeo são milhares especializados em cálculos simples. A vantagem é o processamento paralelo. Enquanto que a CPU são poucos processadores especializados em cálculos muito complexos. A depender do tipo de cálculo que você está fazendo a placa de vídeo ou fazendo a CPU, pode ser vantagem para um lado ou para o outro. Especificamente para a produção de render, é vantagem fazer na GPU, porque você consegue calcular vários pixels ao mesmo tempo, com os milhares de processadores, tá? E a imagem é mais fotorrealista no Cycles do que no Eevee. O Blender 3.0 está mudando o Cycles, já migrou para o Cycle, que ele chama de Cycle X, X de 10 anos do Cycles. E é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Muito massa. Tá, mas vamos voltar aqui. Resumo da história. Pessoas, eu mostrei para vocês hoje um projeto de um game vou voltar lá. Então, este projeto ele é um dos vários exemplos que a gente pode baixar e ele é muito legal para a gente estudar, certo? Como um nível complexo como esse é montado a partir da modularidade, da repetição de objetos simples. Veja, quando nós produzimos... Olha isso aqui como é legal, ó. Estão vendo a modularidade aqui do trenzinho? O mesmo objeto aqui e aqui. Ele fez só um e está repetindo. O objeto está aqui, é só esse aqui, ó. (1.300 triângulos, alguns LODs. Cadê o LOD dele? Aqui. LOD. Alguns LODs aqui. E o material dele é esse daqui. Opa. Olha o material. Os bitmaps. Voltando para o bicho ao V.
essa UV se relaciona com esse material aqui, tá? Ó, a rugosidade aqui, dá para ver a normal do bicho atuando. Esse volumezinho também não existe, isso é tipicamente normal. Bom, então, a produção de um nível super complexo como esse, ele parte da modularidade. E como a modularidade ela implica repetição de padrão, isso torna as coisas monótonas, ele tem alguns truques para quebrar esse padrão. Alguns desses truques são iluminação. Então, o fato de você mudar a iluminação, botar lâmpadas em alguns lugares, gera padrões de luz diferentes e quebra a repetição disso. Mas ele usa muito mesmo decal. Decal é uma textura que se projeta na outra, tá? Depois eu vou mostrar como fazer isso no Blender, tá? Ó. Isso daqui, ó, é um decal. É uma textura projetada que não está na superfície. Essa poça também é um decal. E o piso, ele é só esse pedacinho. Não tem poça sobre ele. Tem uma variação de roughness, mas justamente para a gente poder repetir ele, uma coisa que eu não falei e é muito importante, ó, na verdade eu queria ter introduzido isso logo, mas fica para continuidade. Uma das coisas importantes da modularidade é a escala e a grade. Olha quando eu arrasto aqui, ele vem, ó, ele tem uma gradezinha aqui, ó. E essa grade, ó, vai facilitar a repetição certinha. Vou fazer outro aqui, ó. Ó. Significa que ele é modular e ele se repete em unidades constantes. Esta modularidade é importantíssima para a gente planejar e dar liberdade para o cara que vai montar o level fazer isso mais fácil. Tá dando para entender esse conceito? Sim, sim, professor. Mais para encaixar mesmo, né, as peças. Isso. Então imagine que vocês são chamados para produzir, fazer sei lá, eu vou procurar aqui umas coisas, vocês vão ver. Vamos sair do Unreal, não vou salvar. Vamos sair do Blender também, não vou salvar. E eu quero... É como o Lego mesmo, como o senhor disse, né? O Lego ele tem que ser feito para encaixar. Exatamente. Vou pegar o Epic. Aí eu já mostro, inclusive, onde eu baixei essas coisas. Epic, Epic, Epic. Vou compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é a interface do Epic Games que você tem que baixar quando você baixa o Unreal, tá? Se você baixa o Unreal pelo pacote da Epic. Você pode também baixar do GitHub e compilar o Unreal. É um processo mais técnico. Mas aí essa interface aqui gerencia os meus projetos que estão aqui, tá? E aqui embaixo tem o catálogo de coisas que eu comprei, entre aspas. A maioria eu baixei de graça, porque eu sempre fico atrás de promoção. Todo mês eles lançam vários pacotinhos de graça, eu vou lá, geralmente baixo todos.
E isso me dá justamente esses níveis para estudar. Existem algumas coisas que são funcionalidades. Jogo eu tenho alguns, mas eu não jogo muito, não. Tem aqui uns joguinhos. Onde é que fica meu jogo? Na biblioteca, né? Eu gosto pra caramba desse aqui. Alguém já jogou? Stories Untold? Acho massa. É bem da minha geração. Ele emula Adventure dos anos 80, massa. Fortnite nunca joguei. Esse Control e o Metro eu baixei para testar coisas RTX e tal, mas não gosto muito, não. Tá. Então, esses aqui são projetinhos que eu baixo de graça, ou às vezes eu compro quando eu tenho algum projeto que banca para mim, eu compro. Então, tem várias coisinhas e tal. Por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Esse é legal. Ó, Downtown West Modular Pack. Ele é uma rua, certo? Ó, super top, vegetação, sombra, dia, noite. Mas deixa eu ver se tem a modularidade aqui. Normalmente vai aparecer aqui. Tem, ó. Ó, a vegetação. Os elementozinhos, uma ponte, tá vendo? Isso aqui é massa. Você aprender, pô, como é que os caras fazem a cidade. Olha como são as casas. Trechinhos de Lego que você vai multiplicando e faz várias casas. Ó. Gente, veja o que é que os caras fizeram com isso, ó. Ó. Então, ó, olha essa janela como ela é igual a essa. Então, isso é um legozinho de montagem. Ou seja, você baixar isso e ele é de graça, e você estudar é muito top, porque imagine se você tivesse que quebrar a cabeça no Blender para fazer esse prédio inteiro. Massa. Se o seu jogo inteiro é só num prédio, resolveu. Mas se o seu jogo é numa cidade, não é muito melhor você fazer o Lego e sair duplicando, né? Professor, como é que é as licenças desse negócio? Hã? Como é que ficam as licenças? Geralmente, quando você compra ou usa, você tem licença para usar no Unreal. Por exemplo, você não tem licença para exportar para o Blender e fazer filme no Blender, sacou? Ah, Bunker também é legal. Muita coisa eu baixei e nunca instalei nem nada, mas fica aí na biblioteca. Esse Bunker, deixa eu ver aqui. Bora, tio. Ó. É só esse cenáriozinho típico de jogo de guerra. A parte de iluminação também é legal para você sacar como é que os caras iluminaram. Depois tem a parte. Ó, modularidade aqui, ó. Todo bunker se resume a isso aqui. É só isso. Ó, esse elemento aqui tá aqui. Essas caixotas, esse daqui. Essas paredes, esse corredor, tá em algum lugar, talvez aqui, não sei, mas a tubulação, essa porta, deixa eu ver se está ali aparecendo. Opa. Acho que aqui a porta. Imagine o esforço de planejamento, porque aqui não tem a ver com modelagem em si. Tem, no final das contas, mas tem um planejamento inicial, que é o que é que a gente precisa para fazer esse ambiente modular e eficiente para gamificar, certo? A nossa tendência é modelar tudo no Blender, fazer o layout todo, sacou? A tubulação é super importante, ó. Ele só precisa da parte comprida da curva, como quando você compra
Se você precisar fazer tubulação e for comprar na casa de material de construção, você tem o tubo reto, você tem a curva. Você tem o T, né? Ó, a tubulação. Ó. Tubo reto, curva, aí você tem uma área que tem uma manivelinha e tal. Então, eu recomendo que vocês identifiquem. A galera não é obrigado para todo mundo, porque tem um peso aqui e tal. Mas quem se interessa por isso, eu recomendo que baixe e estude. Use isso para estudar. Né? Aqui é só PAC de industrial também. Né? Assim, o fato também de você ter essas coisas prontas, você vai acumulando, você pode fazer games muito rápido, né? Lego. Ah, esse castelo é massa. Ó o legal desse castelo. Sacou? Rapaz, deve dar um trabalhinho, viu, pra você imaginar cada partezinha dessa pra se encaixar. Meu Deus do céu. Normalmente, o que é que os caras fazem? Eles livremente blocam, tipo no Blender. Você vai montando assim estruturalmente como é que você quer. Aí, quando está aprovado esse layout, ele não detalha. Você usa cilindros, cubos e faz a blocagem, digamos assim. Você pode fazer isso, inclusive, na Game Engine, porque você já sai navegando por dentro e sentindo o tamanho do espaço e tal. Quando você chegou na blocagem, ou seja, nas dimensões que você acha legal do seu cenário, aí você começa a estudar. Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui eu posso dividir em quantos módulos? Esse módulo eu vou repetir quantas vezes, certo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim. É tipo um processo mesmo para poder processo. fazer. E é esse processo que a gente vai começar a fazer a partir do próxima aula. Eu vou propor para vocês um cenáriozinho e vou querer que a gente transforme isso em modularidade. Vai ser nosso primeiro projeto de criação de elementos para um cenarinho. Ok? Que massa. Muito massa, professor. Então a aula de hoje foi só para startar o conceito e a gente vai. Eu vou fazer vou pensar, ainda não tenho claro o que é que eu vou fazer, não, mas a ideia é partir disso e pensar a modularidade de um ambiente. Beleza?